Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dali Podcast. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial. A gente está recebendo Charles Proença, chefe de cozinha funcional na Food Fine, líder do movimento Kingdom Business, mentor da Triton, especialista em monetização de produtos vocacionais, mentor da Mastermed Maestria, coprodutor de mais de 30 infoprodutos. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito interessante. A gente vai falar a respeito de vocação, negócios, rede social. A gente vai falar muita coisa aqui. Tive um prazer de conhecer o Charles, de estar sendo mentorado por ele. Agora, nesse período, a gente está participando aqui de uma mentoria junto. E eu tenho certeza que Deus vai te sinalizar um destino e, de fato, pode mudar a história da sua vida. Primeiramente, estou muito feliz de estar participando de um projeto como esse, né? Hoje a gente vê que podcast para muitos virou, né, uma televisão e assim como a TV, né, com os conteúdos que são ruins, os conteúdos que são fúteis, a gente sabe que a dificuldade de hoje é ter no meio de tanta informação alguma informação que seja útil. Então, quero te parabenizar, John, por isso, pelo trabalho que você está fazendo, principalmente em comunicar um tipo de conteúdo que a gente sabe que faz falta hoje no meio das pessoas que se dizem espirituais, das pessoas que querem viver de propósito. E eu posso dizer para você que a minha vida dentro do digital, ela começou desse jeito. Eu vi muito ruído, muito barulho, né? E eu ficava me perguntando como eu vou entrar no meio disso tudo e fazer alguma coisa diferente. É uma das coisas que mais hoje as pessoas deixam a desejar dentro de um negócio, dentro de um projeto, dentro da criatividade, inclusive, são dois elementos que para mim hoje são os elementos mais imprescindíveis da nossa vida, que é a autenticidade e diferencial, né? Acho que quando a gente vai falar de negócio, quando a gente vai falar de jornada, eu preciso encontrar meu jeito, meu caminho, né? Apesar de a gente crer que Deus é quem conduz a gente, cada um tem um caminho, cada um tem, parece que, uma forma de viver a experiência que talvez você viveu querendo a mesma coisa, mas conseguiu atalhos diferentes, Deus te deu direções diferentes para chegar no mesmo lugar que eu queria chegar ou a gente está chegando. Então, quando a gente olha para isso, quando eu olhei para isso tudo, quando eu vim para o digital, quando eu comecei a pensar em criar infoproduto, eu falei, cara, muita gente fazendo barulho demais, muita gente ruim fazendo barulho demais. Hoje a internet é um veículo para destruir a vida das pessoas. E eu comecei a me perguntar de que maneira eu podia usar esse veículo para poder transformar vidas. Então, parece engraçado, mas como você leu aí, né? Eu fui chefe de cozinha, hoje não exerço mais isso. Mas por que eu boto que eu fui? Porque onde eu comecei, eu comecei a entender que eu não cozinhava, né? Eu trazia alegria para as pessoas que provavam aquilo que eu fazia. Então, desde ali, desde o prato, desde das primeiras receitas que eu comecei a fazer, o mais interessante foi ver que Deus já falava para mim, ó, você tá fazendo esse prato, o que você vai causar nas pessoas com esse prato? Quando eu cozinhava na igreja, minha maior alegria era falar, cara, eu preciso fazer o melhor aqui porque eu quero que as pessoas sorriam, as pessoas ficam felizes com esse momento de desfrute aqui. Quando eu comecei a ver que da cozinha Deus já tinha me ensinado a empreender a minha vocação, né? Não era necessariamente os talentos que eu tinha, mas era como eu estava fazendo aquilo. O como de fazer falava sobre a minha vocação. Eu entendi que Deus tinha me chamado para fazer algo em pró da vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Por isso eu comecei na cozinha. Inclusive, eu comecei no digital fazendo um curso de culinária e aí não vendi nada. Foi péssimo, foi um fracasso. E aí começa a minha jornada no digital. Eu também tenho uma afeição. Acho que eu considero assim uma questão de inteligência, né? O cara que tem essa afeição culinária, eu acho que ele tem um plus, um, Em todos os sentidos, né? um plus de inteligência. Em todos os sentidos. Eu acredito também nisso. E eu gosto assim, ó, pra mim é uma distração muito boa cozinhar. Às vezes eu tô com a semana muito corrida e na sexta-feira a minha esposa me manda mensagem e pergunta assim: "E aí, vai pedir alguma coisa?"
O Eu que vai não, fazer hoje, né? eu vou fazer alguma coisa. E aí ali eu compro uma carne, ligo a churrasqueira, e aí invento alguma coisa ali rápida, mas assim, pra mim é muito gratificante. E ver também as pessoas receberem aquilo, né? Eu acho que tem Acho que um amor, né? Uma isso dedicação, envolve um princípio de generosidade, parece, né? generosidade, né? Parece que aquela coisa, né? Preparar uma mesa, receber as pessoas. A gente tá falando de comida aqui, mas tem algo por trás, né? Sim. Por isso que eu falei do propósito, porque por que que eu falava, cara, por que que eu gosto tanto de cozinhar para as pessoas, né? Na Uhum. época que eu comecei. Hoje também, né? Apesar de ser bem atípico, hoje também. Por que que eu gosto disso? Porque eu vejo propósito e prazer de generosidade nisso, né? Eu lembro até que um comercial antigo, né, falava do sazon, amor, aquela coisa toda, e é verdade, porque prover uma mesa para um visitante, para alguém da família ou para você mesmo é um ato de generosidade. E esse ato de generosidade, querendo ou não, mostra a benevolência de Deus, né, sobre a nossa vida. Porque se a gente tem um pão ali, provavelmente foi porque ele nos deu primeiro, né, cara? Isso é. E eu tô falando dessa conexão com a cozinha, com a culinária, porque o estudo, o padrão de estudo que a gente tem hoje desenvolvido, começa nessa questão. As pessoas se reuniam na mesa para comer. Perfeito. E aí, com- ali comendo, as pessoas começam a desenvolver nas outras a interação, os chamados soft skills que a gente chama hoje, Uhum. né? São muitos desenvolvidos nessa questão de alimentação. Isso aqui é uma evolução ou uma tecnologia. Eu falo muito de tecnologia, as pessoas me perguntam, né? Poxa, mas como é que você consegue conectar filosofia, tecnologia e Bíblia? E as pessoas veem que a Bíblia, enxergam a Bíblia como algo medieval Arcaico, né, cara? e não tecnológico. E na verdade eu falo de tecnologia no sentido de técnica, de você aplicar as técnicas que ali estão Uhum. para você desenvolver qualquer negócio. E essa metodologia aqui, hoje criada, né, e explorada, muito explorada do podcast, é fruto daquela primeira mesa que o pessoal começou a comer em volta da fogueira, e aí ali inventaram o cozimento dos alimentos, depois ali mesmo descobriram os instrumentos musicais, as Uhum. batidas. Então, assim, são muitas coisas que estão conectadas que a gente não tem aquele pensamento filosófico. Parar e Um reflexo observar, sobre isso, né? não observa essas coisas. Então, assim, acho que tudo está conectado, acho que é muito bacana conhecer essa parte da sua história, saber que você começou assim, porque é uma coisa que realmente eu tenho explorado na minha parte, na parte científica e me atribui essa conexão, esse conhecimento, né? E isso tudo tá ligado a uma coisa que a gente vai falar hoje bastante, que é a vocação. Eu acho que a gente consegue observar mais e a partir do ponto de observar, dar muito mais, se a gente conseguir conectar os nossos afazeres à nossa vocação. Eu acredito que é um desperdício você caminhar sem propósito, sem olhar sua vocação, né? Porque de repente a pessoa pode alterar o propósito, de repente só por dinheiro. Ah, eu Perfeito. faço isso só por dinheiro. Qual o teu propósito então? Dinheiro. Mas eu acho que as ferramentas, o dinheiro sendo uma das ferramentas, ela vem de você estar, de fato, movido por um propósito e esse propósito está conectado à sua vocação. Então, Perfeito. sentar à mesa para mim, tanto para servir alguém, para comer, ou conversar, ou ensinar, ou aprender, isso tem movido de fato a minha vida. É, É estranho como é que isso tudo tá conectado, né? Correlacionado, né? Assim, não é que é estranho, acho que é lúdico, né? lúdico, É tudo a gente tá, cabalístico. agora você falando assim sobre a questão filosófica atrás disso, né? Toda a comunicação, todo relacionamento, né? Se não foi começado por isso, foi começado como, né? A gente olha para a Bíblia, vê muito, né, a mesa simbolicamente sendo apresentada de várias maneiras Uhum. e trazendo para o início nosso bate-papo, você falando isso, faz a gente pensar, né? Caraca, a gente está aqui numa mesa agora, Isso.
né? Batendo papo, e tem todo sentido o que você está falando. Essa questão de vocação nas escrituras, ela começa de uma forma muito interessante, né? Porque Deus está servindo o homem e Deus servindo o homem servindo o homem com um jardim. Deus, além de fazer o homem, criar o homem, ele cria para o homem um jardim. E aí a pergunta que sempre me fazem, tá bom, cara, então me mostra a tecnologia na Bíblia. Me mostra onde está a O que mais tecnologia. tem, né? É o que mais tem. Mas respondendo essa pergunta de forma bem primária na Bíblia, Deus faz para o homem um jardim em Gênesis. Só que quando ele faz uma promessa em Apocalipse, ele promete uma cidade celestial. E se Deus é primitivo, ou se Deus é arcaico, como muitos pensam, ele não ia prometer uma cidade, porque uma cidade é uma tecnologia humana. Prédios, comércio, lojas, Metrópole, né? empresas, isso. Ele, além de oferecer o jardim no princípio, e aí é o que o homem precisava naquela necessidade inicial, ele faz uma promessa de uma cidade, de transformar a cidade. Então, eu trago isso para minha vocação pessoal. É simplesmente pegar uma comunicação que está sendo feita. A gente tem evoluído nesse ponto, mas a comunicação das escrituras tem sido feita de forma bem arcaica, né? A gente quer que as pessoas continuem cultivando hortas, Sim. colocando alimentos que são primordiais, mas a gente já percebeu que existe uma outra forma de cozinhar, de cozimento, de preparação, de entrega. Pratos hoje, né, a gente vê aí na culinária moderna, que não entrega só a comida, mas entrega uma experiência, Uhum. um conhecimento a respeito da área, um conhecimento pessoal. Tem prato que desenvolve conhecimento pessoal. Assinatura, né? Tem a assinatura da pessoa que Tem tá a assinatura fazendo. da pessoa e tem quem come nunca come igual, Uhum. né? Apesar de você saber o sabor, qual é o sabor da maçã, um exemplo. Para mim ela tem um sabor, para você tem outro. Eu nunca vou saber qual é o sabor da maçã para você, de fato. Uhum. Isso é muito filosófico, né? Mas é exatamente isso. O paladar é diferente, É né? diferente. Eu vejo, tratando-se da minha área, né? Tratando-se do mercado, eu vejo que o mercado ele passou por eras, né? E aí quando você fala da Bíblia, assim, né? Com relação à forma que as pessoas olham a Bíblia, e trata-se no sentido, por exemplo, de às vezes a gente vê dois extremos. Ou tem uma massa de pessoas que acreditam que a Bíblia ela é arcaica, ou tem uma massa de pessoas que acreditam que precisa atualizar a Bíblia. Tem essa também. Dois extremos. E aí você começa a olhar para tudo isso e você vê que a Bíblia ela contém informações atemporais. Eu Isso. falo atemporais por quê? Porque antes de mesmo, né, Isaac Newton falar de algumas leis, a Bíblia parece estar falando dessas leis muito antes dele. Uhum. De ver lá em Jó isso praticamente sendo falado. Gênesis sendo apresentado no firmamento de todas as coisas. O salmista falando de detalhes sobre a natureza que você fala assim, como é que esse cara sabia disso? E aí isso traz uma revelação e um entendimento atualizado pra gente das escrituras. No seguinte ponto, ela não fala sobre as coisas que já aconteceram. E só as coisas que podem acontecer, que vão acontecer. Ela fala de coisas que a gente não conhece ainda. Entendeu? E aí, sobre esse não conhecimento que a gente não adquiriu ainda, de fato, vai ser melhor compreendido à medida que os anos passar. Sim. Porque hoje as ferramentas, inclusive, que a gente tem, né, de interpretação e tudo mais, nos dão base para um conhecimento mais profundo das escrituras. Mas isso, de fato, nunca vai excluir o discernimento do Espírito. E não querendo tendenciar o papo para o lado do discernimento bíblico, mas o que eu quero dizer com isso? Que a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de produzir as coisas, a receita pode até continuar sendo a mesma, mas ela muda, né? Você vê que o mercado, quando começou, pelo menos eu vou falar no meu tempo de vida, eu tentei dar uma olhada,
pro meu tempo de vida, nós tivemos a era Y, X, a era do milênio, que é a nossa, né? A geração Z agora, né? E quando você vai olhando para tudo isso, parece sim que o mercado foi mapeado, né? E quando você olha para o mercado mapeado, você vê que de década de 90 para 2000 nós tivemos a era da expansão industrial, então a gente vê toda a produção em massa de alimentos, congelados, coisa que não tinha antes, né? Micro-ondas, aquela coisa toda. De 2000 para 2010 a gente vê a expansão de outras empresas, né? Que a gente não tinha aqui, de culinárias que a gente não tinha acesso, agora a gente está tendo. Nossos pais não comiam comida japonesa, creio eu. Né? Hoje a gente tem rodízio japonês, então ninguém para pensar nisso, né? Aí a gente vem para a era da gourmetização, que é o que a gente está conversando aqui. 2010 para 2020, tudo ficou gourmet. Sacolé gourmet, hambúrguer gourmet. Aí você pergunta, pô, hambúrguer, tem algum hambúrguer que não tem pão e não tem carne? Não, continua tendo o pão e a carne. O que muda é a forma de ser feita. Porque a era da gourmetização, como bem você disse, é a era em que a gente quer a mão do ser humano nas coisas, a gente quer o modelo artesanal das coisas. Aí, não sei se você observou, eu pude olhar e notar, veio um insight na época quando eu estudei isso. Eu lembro como eu ficava desesperado para ter um Subway aqui. Porque eu lembro a primeira vez que eu comi um Subway lá no centro da cidade e não tinha Subway aqui. Mesma coisa, espoleto, você só via no Barra Shopping, você não via aqui. E aí, quando vem essa época da gourmetização, ficou claro para o mercado que o público queria ver as coisas sendo feitas. Aí você vai no espoleto, tem o quê? É um macarrão que você faz em casa, mas está sendo feito na tua frente em 10, 5 minutos. O Subway é um sanduíche que você faz em casa, mas você está vendo sendo feito. Então, a mão do ser humano, a forma artesanal de manipular a matéria, começa a surgir com a era da gourmetização. E aí eu acho interessante porque, beleza, Charles, acabou a era da gourmetização, o mercado agora, a gente começou a sentir, inclusive a pandemia veio para mostrar isso pra gente, a gente começou a sentir falta da humanização, né? A gente falou do artesanal, que é a gourmetização, agora vamos falar da humanização. Você vê que após a pandemia, a gente vê a necessidade das pessoas se relacionarem mais. Então você vê que hoje uma oferta, uma culinária, um restaurante, ele não está tão preocupado mais com o prato que está te servindo. Ele está preocupado com a experiência que está te promovendo. É isso. E tu começa a olhar e falar, caraca, calma aí, tinha uma época que eu ia no lugar para comer porque eu gostava daquela comida. Agora tem vários elementos e fatores que te levam a fidelizar no lugar. Às vezes você vai falar assim, cara, aquela barraca de cachorro-quente é maravilhosa, mas, pô, não tem lugar nenhum pra gente sentar. Não tem lugar pra gente poder conversar e tal. Não vou pra lá. Por quê? Porque não estamos mais na época de olhar só pro produto. A gente tem que olhar pra experiência que ele promove por trás. E eu tenho chamado essa época de espiritual, era espiritual. Por quê? Porque as pessoas, sim, depois, o período pós-pandêmico, assim por dizer, apesar de muita gente falar que vai voltar, esse período pós-pandêmico que a gente viveu parece ter trazido uma necessidade pra gente de relacionamento, e relacionamento tá ligado à alma, tá ligado ao espírito, e você vê que as pessoas estão espiritualizando mais a coisa. Assim, pouco se escuta falar hoje sobre o ateísmo. Hoje se escuta falar sobre um ecumenismo assim, generalizado. Você vê que tem pessoas hoje que todo mundo agora virou moda. Acredito em Deus, eu creio em Deus, sou cristão. Mas também tá lá na reunião hinduísta, tá na reunião... Por quê? Porque a necessidade de trabalhar, de espiritualizar as coisas, parece que nunca foi tão necessário, entendeu? Então, quando eu olho para isso, eu vejo que, concluindo, eu vejo que a gente acabou fazendo essa coisa, essa analogia, né? Essa salada com a comida, com a vocação. Quando eu olho para isso, eu vejo a mesma coisa no sentido vocacional. O que significa isso? É que as vocações continuam sendo as mesmas, sabe? De era em era. Mas Deus e o ser humano têm encontrado ferramentas e formas diferentes de cumprir ela. Então, perfeito. Eu creio que a vocação ela tem esse papel, né, de despertar em nós essa inteligência. De, na nossa era, com a nossa inteligência, com a tecnologia, cumprir aquilo que nós temos como vocação
de uma maneira diferente que nossos pais, avós, antepassados cumpriram, entendeu? Essa questão de vocação, né? Tu falou bastante coisa aí sobre essas eras e essas experiências, né? E, e aí você começou a falar sobre a questão de tudo se tornar gourmet e as pessoas quererem ver a mão das pessoas e hoje as pessoas querem ver também o ser humano no que está sendo feito. E é justamente algo que eu defendo muito a respeito de vocação e não é vocação versus profissão, mas vocação e profissão. É você levar a sua vocação de forma profissional e você viver aquilo de forma plena, ter plenitude nisso. Porque o que eu tenho observado nesses dias, estudando sobre podcast para poder melhorar o conteúdo, produzir para as pessoas, o podcast que as pessoas falam sobre os assuntos técnicos, mas de forma vivencial, né? Que falam de forma natural, como a gente está fazendo aqui, batendo Sim, papo e perfeito. tal, É experimental, né? tem muito mais visualização do que de entrevista, por exemplo. Que eu chego aqui e te encho de Pergunta sobre a perguntas minha vida, né? Não, sobre o teu assunto. Uhum. Te encho de perguntas sobre aqui, infoproduto. Te encho de perguntas. Só que as pessoas querem realmente ver como que isso está na sua vida. E é essa a transparência de Jesus. Perfeito. Jesus, ele chega para Pedro e quando ele vai convidar Pedro, ele não fala assim, Pedro, siga-me, que eu vou te fazer um bom cozinheiro de peixe. Não. Ele já era um pescador. Qual a experiência que ele tinha de vida? O que ele fazia bem? Era pescar. Quando Jesus chama ele, só muda uma palavra. Ele pesca peixes e Jesus chama ele para pescar homens. Só que assim, Deus pega a técnica, parece, na minha concepção, tá? Que Jesus pega a técnica de pescar peixes e fala para Pedro, você vai fazer isso. Aplica isso no Você vai chamado. aplicar isso com os homens. E assim, Deus não tira o sentido da vida de Pedro para dar a ele um ministério. Funde, né? Ele funde. Perfeito. E é sobre essa função que a gente está aqui para conversar hoje, né? Sobre isso. Como que foi para você descobrir isso? Vivenciar isso? Rapaz, essa é a pergunta de milhão, né? De milhão, né? Milhão. Todo mundo que chega pra mim pergunta, até porque hoje eu não falo de culinária na internet, falo de vocação. Uhum. Todo mundo que chega hoje pra perguntar é aquela pergunta, essa é sempre a pergunta. Charles, eu não sei o que fazer. Eu queria entender qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, eu não sei o que fazer. E aí, olhando pro ponto que você deu, o ponto de partida que você deu, de Pedro, é muito bom falar porque a vocação literalmente é essa. Pedro foi chamado para ser pescador. Ponto. A gente acabou de dar uma ideia sobre usar a vocação com as ferramentas atuais que você tem, né? Com a tecnologia que é te dado, para quê? Para que você possa desenvolver a linha do chamado. E aí a gente encontra o conflito. Porque a primeira coisa que a gente tem hoje, o que a falta de entendimento da vocação traz a crise de identidade. E é engraçado que a crise de identidade também traz a falta de vocação. Uma coisa atrapalha na outra. Então, antes da gente falar de vocação, a gente precisa falar de crise de identidade. E do que diz respeito hoje a tanto guru na internet falando sobre crise de identidade, é exatamente o problema da essência. Muito se fala sobre crise de identidade de maneira incorreta, inclusive, mas não se fala sobre essência. E aí você vê um montão de gente na internet, agora virou, né, especialista em identidade. E aí os caras apresentam uma metodologia de descobrir isso que não existe. Que logo daqui a alguns anos a pessoa vai entrar numa crise de novo. Por quê? Porque não é somente olhar a identidade que você tem. Porque o indivíduo se identificar é por meio de várias formas. E aí o cara fala, você tem uma identidade só. Claro que não, você tem várias identidades. Você tem identidade de esposo, você tem identidade de filho, você tem identidade de pai um dia. Ou seja, você se identifica de várias formas. Sim. O dia que você se identificar como pai, você vai deixar de ser filho? Não. Então já começa aí o problema. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça das pessoas
né? Que elas têm uma identidade só. Pelo contrário, quando eu me identificar como pai, eu vou me identificar melhor como filho porque eu vou entender o meu pai. Exatamente. É incrível isso, né? Então o problema não tá nas várias identidades que a gente tem, mas a maneira que elas se relacionam. Isso aí. Então, para eu poder relacionar as minhas identidades, eu preciso entender a minha essência primeiro. A base, a essência é a base para tudo. E aí, quando a gente fala de essência, a gente tem que olhar para a maior essência de todos, né? O ser mais poderoso que colocou esse DNA na gente. O DNA de Deus é a essência, ponto. Qual é o DNA de Deus no meu ser? Né? Deus, por que propósito eu como criatura fui criado? É daí que parte tudo, porque quando eu entendo que eu fui criado, domínio homem sobre as aves, sobre a terra, aquela coisa toda, eu começo a entender alguma coisa. Multiplicar, aquela parada toda, cultivar, que aí você começa a entender que, cara, calma aí, eu entendi a minha essência como ser, como criatura. Tá, agora eu tenho que entender minha essência como espécie. Eu entendi a essência como espécie, agora eu tenho que entender minha essência como gênero. E tá entendendo? Uhum. Ó, essência como ser, essência como espécie, essência como gênero. Caraca, essência como espécie. Eu sou um ser humano, eu tenho intelecto, eu tenho capital intelectual que as outras criaturas não têm, eu tenho capacidade de me relacionar. Eu não fui criado para ficar preso dentro de um quarto, travando a minha vida e me isolando de tudo. Eu não fui criado para isso. Isso. E isso é o ser, ó, se comunicando, sabe? Com o divino, inclusive. Ó, a Trindade existiu para mostrar que eu preciso me relacionar. É isso. Aí eu começo, ó, encontrei como ser. Agora, qual é a minha essência como gênero? Opa, eu sou homem. E como homem, Deus me criou para quê? Aí a gente entra num ponto aqui que é polêmico pra caramba. Caminhando. Quando você vai desenvolvendo a essência, acabou. Em desenvolver a essência, tenho a base de tudo. Uhum. Como eu tenho a base de tudo, eu comunico as identidades que eu tenho. Por quê? Se eu sou pai e olho para minha essência, como ser e como homem, como que eu tenho que agir? Tá entendendo? Uhum. E aí, dentro do aspecto vocacional, a gente consegue entender a base para eu começar a olhar para minha vocação. É aquela história. Tem homens que às vezes estão achando que estão sendo vocacionados para fazer coisas que mulheres foram vocacionadas para fazer. Polêmico de Uau. novo. Polêmico de E novo. aí você entra, tem mulheres que estão achando que foram vocacionadas para coisas que homens foram vocacionados para fazer. Por quê? Porque estão com deficiência na base, que é a essência. Conflito E olha, de personalidade. entendeu? Entra num conflito, porque quando eu resolvo a base, eu consigo comunicar todas as minhas identidades. E da maneira que eu sou identificado como indivíduo, é a maneira que o mundo vai me ver também. Precisa resolver essa situação de identidade, de conhecimento, de autoconhecimento, para depois descobrir a vocação e aí então partir para a profissão, né? Sim, Porque a gente quer antecipar muitas coisas. Sim, e eu acredito, eu vou ser, assim, eu vou ser ousado aqui, vou falar uma coisa empírica, por experiência. Eu acredito que os dois andam juntos. Eu não acredito que a crise de identidade tem que ser resolvida para você descobrir vocação. Eu acredito que no caminho da vocação tu começa a se identificar. Uau, Entendeu? entendi. Quando você... É incrível, não sei se aconteceu isso com você. Eu até me arrepio quando lembro, porque eu lembro o dia que eu comecei a fazer coisas que Deus começou a falar no meu coração assim, eu nasci, você nasceu para fazer isso. É verdade. Saca? Funciona assim. Aí é engraçado porque às vezes a gente quer resolver um problema para depois resolver o outro. E não é assim que funciona, saca? Eu costumo dizer para as pessoas que é o caminho, a gente descobre o caminho no caminho, tá E ligado? a vida é única, né? É única, É ela única, para ser a gente- vivida, pô. A gente quer dividir muitas coisas. Eu acho que essa questão de separar, né? Separar o que eu faço aqui, o que eu faço ali, o que eu resolvo aqui. Eu acho que essa questão de separar tá muito... É o problema da um maioria. problema atual, E tu né? vê, tu tocou exatamente no ponto que eu ia concluir a questão da vocação. Qual é o problema hoje da vocação? É que a gente fez dicotomia entre vocação e trabalho. A gente dividiu. Porque ensinaram pra gente que vocação é uma coisa eclesiástica e não é. A igreja é uma extensão do reino. Então, quando eu olho para a igreja, eu não tenho que acreditar que somente lá eu vou encontrar minha vocação. Minha vocação começa em todas as esferas da minha vida. Perfeito. Eu cumpro a parte da minha vocação dentro da igreja. Por quê? Porque os dons e talentos que Papai do Céu me deu foram para exercer lá dentro, em benefício da comunidade, né?
da comunhão, né? Você atende a comunidade com todos Com os dons e talentos que você tem. Então, quando que ocorreu o problema? Quando chegaram pra gente e falaram que chamado e vocação só era dentro da igreja. E isso causa um problema terrível. Por quê? Porque existem pessoas que estão empobrecendo, sendo peso para um ministério, sendo peso para a igreja, porque não estão trabalhando e cumprindo a sua vocação. E aí por quê? Porque dividiram. Na cabeça dessa pessoa, ela ainda acha que está cumprindo uma baita de uma missão, né? Estando todos os dias na igreja, sem trabalhar, sem correr atrás de um aperfeiçoamento profissional. Né? Tem grandes pintores, tem grandes atendentes, tem grandes professores parados dentro da igreja. Parados. Porque na cabeça dessa pessoa existe uma crença que deixou ela acreditar que ela está cumprindo a vocação dela ali. Só que a vocação do Senhor, né? Tá roubando. Por trabalhar. Entendeu? Pô, a vocação, ela é totalmente ligada ao trabalho. Até porque lá no trabalho, quando Deus dá ao trabalho a Adão, foi para desenvolver literalmente faculdades mentais. Tanto é que é o primeiro trabalho que Deus dá a Adão, vai lá e dá nome para os animais. Ó. Qual é o ser que consegue ter inteligência para identificar outro ser e dar nome para outras coisas? Só o ser humano, cara. E o trabalho foi criado antes da... se a gente for isolar, né? O trabalho foi criado antes da pregação. Ou, possivelmente, se a gente for entender melhor isso, a gente... Adão pregava enquanto trabalhava. Provavelmente. E mais uma vez, ó, olha que interessante. O nosso trabalho é uma pregação. E o nosso trabalho é uma pregação. E a doutrina cristã está totalmente ligada a isso. Perfeito. Tanto a é excelência que o apóstolo, das coisas, né? Isso. Tanto é que o apóstolo Paulo bate muito na tecla de você pregar sem palavras. De você pregar com a vida, de você pregar com o seu caminhar. Fazer qualquer coisa que quer comer, que quer beber, fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Quer comais, né? Quer beber. Olha que doido, né? O decálogo, quando a gente olha para o decálogo, as pessoas perguntam, né? Por que da lei, né? Não existe nenhum padrão moral no mundo que remeta a outra coisa a não ser o próprio Deus. Então, uma das provas, inclusive, cabais, né? Para se falar do fideísmo, para se falar da existência do próprio Deus, é olhar para o padrão moral do ser humano. Então, nós temos um padrão moral ético, querendo ou não. Todas as civilizações do mundo têm um padrão moral. Esse padrão moral foi copiado de onde? De onde vem? E aí, quando você olha para as leis, né, as sagradas leis, os 10 mandamentos, você vê lá que aquele padrão é apontando para a moral do próprio Deus. Uhum. Aí quando você olha para o padrão moral do próprio Deus e o senso ético que a gente quer exercer profissionalmente, né, dentro da nossa cosmovisão de trabalho, onde a gente trabalha, não tem lá um código da empresa, né, aquela coisa ética. Se você olhar para todo o padrão ético corporativo que existe, parece que ele está pregando. Isso aí, seja honesto, atende bem, faça isso com excelência, produza um bom ambiente de trabalho. Aí você olha para tudo isso e vê, cara, de onde vem isso? De onde que vem? De onde está escrito que eu preciso servir o outro com excelência? De onde está escrito que eu preciso manipular a matéria com meus talentos? De onde está escrito que eu preciso cultivar coisas, produzir coisas, multiplicar recurso? Cara, isso é bíblico, mano. A gente até fala, né? Que a Bíblia fala muito pouco sobre salvação. Ela explica como que se deu a salvação, ela fala como foi a salvação. Ela quer levar o homem à salvação, mas fala muito mais sobre finanças, gestão de recursos. São temas que são tratados de forma crucial, desmiuçados dentro das Escrituras, porque a salvação já foi feita, já aconteceu. O processo de salvação em Cristo já aconteceu. Ele já morreu na cruz e ele já remiu o homem dos seus pecados. Só que como que isso vai ser alcançado com os próprios recursos que são encontrados na Escritura Sagrada. Sim. A salvação, ela é desenvolvida, né? Quando Paulo vai falar isso, né? No sentido de desenvolvam, né? Isso, a vossa salvação, no sentido dos frutos, né?
ela é evidenciada. Evidenciado isso. O evidencialismo da salvação começa exatamente pelos recursos que a gente entrega. Eu sempre costumo falar que prosperidade é salvação. Sim. Por que prosperidade é salvação? Porque prosperidade tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com devolutiva. Tudo que Deus me deu, eu preciso devolver. E não é a salvação, como se diz, a salvação que Jesus deu. A salvação da prosperidade não é a salvação que Jesus deu. A salvação que Jesus deu é uma. Salvação... Sim. Não, eu tô indo pra esse lado. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu tô entendendo no sentido de salvação, prosperidade, é a vida em abundância, né? Quero que vivam, mas tenham vida em abundância. Essa prosperidade que eu digo ser salvação é justamente os recursos que Deus entrega para um filho quando ele é chamado, quando ele é escolhido. Uhum. Então, existem recursos que eu acredito que uma pessoa que não é chamada não consegue ter. Então, a marca da generosidade, a amabilidade, a paciência, a longanimidade, os frutos do Espírito são recursos de prosperidade. Porque você está devolvendo para o outro, para o próximo e para Deus aquilo que só Ele podia te dar. Porque as boas obras vêm do Pai das Luzes. Não tem como você olhar para você e falar, veio de mim. Eu não acredito que o homem, por si só, ele possa cumprir o bem pela sua própria vontade. Me perdoe os que acreditam nisso, mas eu não acredito. Por quê? Porque eu tiraria o mérito de tudo que Jesus conquistou na cruz. Mano. Sim. O que ele conquistou na cruz? Se eu tenho capacidade de fazer o bem? Não tenho capacidade. Se logo eu entendo que não tenho capacidade de fazer o bem, a prosperidade é entender que todos os recursos conquistados na cruz, que em torno da salvação, giram em torno da salvação, foi me dado como direito também de devolver às pessoas. Então isso para mim é prosperidade. O Senhor me deu amor, preciso devolver amor. O Senhor me deu perdão, preciso devolver perdão. E aí pode parecer sugestivo, né? Não sou da linha da teologia da prosperidade, mas é muito incrível como a pessoa que pratica essas virtudes é próspera. Assim, você não vê, é um padrão, não vê, assim, querer que me apresentasse uma pessoa que pratica essas virtudes e vive na miséria. Eu não conheço. Então, assim, você olha para o sentido da vocação, a primeira vocação, né, e aí eu trato aqui com muita cautela isso, a primeira coisa que a gente precisa olhar para a vocação é exatamente no sentido do que Deus colocou dentro da gente. E aí, do que Deus... O que é vocação, né? É a voz de dentro falando o que você tem que fazer, o que você tem que devolver. Existem pessoas que foram vocacionadas... É engraçado falar isso, mas é verdade. Existem pessoas que foram vocacionadas para amar. Existem pessoas que foram vocacionadas para ensinar. Então, assim, todos fomos ensinados, todos fomos amados. Mas, como eu falei, à medida que a voz que grita dentro de você para devolver aquilo que Deus te deu, é a maneira que você descobre isso. E acho que a gente começa a resolver as crises, os dilemas da nossa alma, da nossa mente, quando a gente começa a correr atrás da vocação. E aí dentro dessa luta, que eu acho que privilégio quem não passa por isso, né? Eu acho que todo mundo passa. Eu passei até bem tarde, creio eu. Eu olho para isso. Quando comecei a correr atrás da vocação e falar, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a fazer. E aí tem dois caminhos. Ou você vai descobrir que tá errado, ou você vai descobrir que nasceu para aquilo. E aí que é o momento que Deus fala, te dei isso, agora devolve. Entendeu? Sobre o que você estava falando a respeito de salvação, eu ligo muito a salvação à vocação. Um exemplo clássico, né? Que ele é o maior de todos os exemplos, é Jesus. Jesus vem ao mundo com um propósito. E esse propósito de Jesus, ele precisa de apenas 3 anos e alguns meses para poder cumprir esse propósito. E dá a salvação ao homem na cruz. Só que tem pessoas que é o nosso caso, Sim. a gente vem para também conceder salvação. Só que a gente não concede a salvação como Jesus concede. Esse é um padrão espiritual e muito superior. Só que um exemplo, um médico que estudou lá 15, 20 anos. Ele estuda, se prepara, chega um paciente com câncer para ele usa essa ciência, trata esse paciente e, de certo modo, esse médico se torna a salvação daquela pessoa. Um exemplo, tá participando da tua mentoria e tá estudando com você, me fez
reduzir um tempo que eu ia perder em relação a aprender ou a desenvolver coisas que, de repente, 1 hora, 2 horas de estudo ou de conhecimento direcionado, convívio direcionado, melhor dizendo, vai me salvar de um desperdício de energia muito grande. Então, esse padrão de Jesus, a gente também pode oferecer ao outro. A gente pode apresentar Jesus ao outro. Sensacional. Tu falou a parada aí que explodiu minha cabeça e me lembrou de um negócio que vai explodir a sua. O que você acabou de falar, eu guardo muito no meu coração, pouco falo sobre isso. Inclusive, é uma das minhas palestras que eu escrevi, tem isso escrito, né, quando eu falei sobre vocação. Exatamente, realmente, alguns foram vocacionados para salvar. E você deu um exemplo maravilhoso, né? Eu chamo isso de dualismo profissional. Uhum. O que é o dualismo profissional? Vocacional. Existem vocações, tá entendendo que trabalho e vocação é a mesma coisa para mim, né? Uhum. Existem vocações que são vocações de redenção e outras são vocações da criação. Uau. E aí, quais são as vocações de redenção? É a vocação cristocêntrica. Porque se não houvesse pecado, não haveria necessidade Da salvação de Cristo. Pois em é. Cristo. Então, você entrou acidentalmente no assunto que eu sou apaixonado, porque existem vocações que só existem por causa do pecado. Sacou? Uhum. Essas são as vocações redentivas, de redenção. Existem vocações que são da criação. Por exemplo, existem vocações que não vão existir no céu. Agora a cabeça da gente vai pirar. Uau. Ó, para pra pensar. Você acha que no médico vai ter médico no céu? Não Não vai ter precisa. necessidade. Porque a causa de existir a vocação medicinal é por conta do doença. pecado, doença. Sim. Policial vai precisar no céu? Não. Tá entendendo? Então existem vocações que não vão existir lá porque são vocações de redenção. É o ser humano exercendo os talentos para redimir o que o pecado fez, cara. Bizarro, né? Uhum. Agora, tem vocações que desde o início vão continuar existindo. E aí você para pra pensar, pô, a vocação musical não vai parar no céu. Não vai parar no céu. Entendeu? A vocação artística Uhum. não acaba. E eu ainda boto uma vocação aí que é uma discussão bem, bem bacana a respeito de administrativa, a de gerir. Não, então, eu creio que a gestão, a administração são ferramentas tecnológicas, inclusive. Sim. E tu olha. Mas em relação a ela ser criacional ou Então, eu acho que ela não da é. redenção? Então, você tem que olhar para que tipo de problema, né? Por exemplo, que se a administração ela organiza e cria um sistema, né, para poder executar algo, ela acaba sendo do criacionismo. É da criação isso. Tanto é que Deus organiza o dia, administra o dia e os elementos. Agora, se ela é para gerir um problema que está sendo causado, já tá entendendo? Entendi. É uma parada que é muito viajante. Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia viajar muito. Mas o que eu olho para a vocação? Para tu ver como é que Deus ele deu talento, deu ferramentas pra gente maravilhosas. Existem vocações que surgiram, né, pós-queda e vocações antes da queda. Sim. Então, tô aqui resumindo os dois, né? A Esse graça dualismo se manifestou nas duas. nas duas. E aí entra o ponto de você olhar para o chamado. Por que a gente tá falando disso? Pô, os caras deram uma viajada agora, né? Vamos falar qual o objetivo dessa viajada. Porque tudo isso só tem sentido por causa de uma coisa: chamado. Sim. E aí, outro problema, inclusive, estava até conversando com o pessoal da equipe essa semana, se eu não me engano. E nosso papo foi exatamente sobre esse. Anteontem, eu acho, a gente estava falando sobre chamado e vocação. E esse é um outro problema que as pessoas têm. Eu fui chamado para tal coisa. Ela confunde vocação com chamado. E aí a gente falando de voz aqui, por que eu compreendo que a graça, ela tá aí permeando os dois tipos de vocação, tanto antes da queda ou pós-queda? Porque os dois estão apontando para uma coisa só, chamado. E existem chamados que são periódicos. Eu não acredito mais que Deus está levantando profeta para falar com a voz dele, enfim. Cada um tem uma vertente, né? Tem gente que eu não sou sensacionista, graças a Deus, mas acredito nos dons, mas eu não creio que tem mais profeta aí, Oséias, né? Acabou essa época. Por quê? Porque foi um chamado profético para aquela época, que havia de revelar o que estava vindo.
Foi uma ferramenta que Deus usou para aquela época. Sim. Para quê? Para anunciar quem havia de vir, o último profeta. E veio. Então, estamos com a palavra dele aí, na nossa mão hoje. Isso aí. Então, você olha para tudo isso e vê que existem chamados que são periódicos. E chamado é diferente de vocação. Vocação, como eu falei, de era em era continua sendo a mesma, mas Deus trabalhando, dando ferramentas de maneira diferente de executar isso. O médico, a culinária, enfim, outras coisas. Quando a gente olha pro chamado, não. É a voz de fora, gritando o que você tem que fazer. A vocação traz a gente sente, né, satisfação. É a Né? voz de dentro falando, faz, Isso. faz, E é isso. o trabalho, a gente sempre, isso é, vamos dizer, um senso comum, posso dizer assim, traz um peso de responsabilidade e de obrigação, né? E como que a gente pode ter essa percepção de que se a gente se debruçar No trabalho, na vocação, na vocação. a gente vai perceber que o trabalho é aliviado pelo senso de vocação, tá entendendo? Cara, isso é lindo demais. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu creio que quando existe um ditado muito feio que tem hoje, que as pessoas falam que quando você começar a trabalhar com o que você ama, você vai odiar o que você trabalha. É. Isso é mentira. Só se odeia trabalhar com o que ama, né? Quando você não está fazendo isso com excelência. Uhum. A vocação exercida com excelência, ela traz um desfrute e um deleite. E esse deleite não necessariamente é a recompensa de recurso, o salário, né, o enriquecimento, que eu acho justo, inclusive, mas traz uma coisa chamada contentamento vocacional. Bom. O que é contentamento vocacional? É quando você olha para a alma que está plena, mesmo não tendo aquilo que você queria ainda. E você vê isso sendo feito, inclusive, de várias formas na Bíblia, né? Homens que, apesar dos seus ministérios, estavam ali trabalhando, né? Vendendo tenda, vendendo jarro, empreendendo de alguma maneira. E isso não era cansativo para eles. Você não vê, é interessante, você não vê nenhuma fala enfadonha desses homens na Bíblia. O cansaço, ele existe, é fruto da queda, inclusive. Nós trabalhamos e ficamos cansados. E vale a pena deixar isso claro, inclusive, né? Que o trabalho não é um castigo que Deus deu para o homem no Éden. Já existia, como a gente conversou. O castigo foi se cansar. Isso aí. Você vai trabalhar e você não vai ter energia para fazer tudo que você queria. E isso é magnífico. Por quê? Porque já mostra que o trabalho era uma coisa boa, que a gente poderia se alegrar nele, mas por conta da queda a gente não vai poder ter tanto prazer como a gente queria ter. E aí entra o ponto aqui. Qual é a manobra de retorno que eu faço para ter contentamento vocacional? Quando eu entro na linha, né, da vocação, quando eu trabalho com aquilo que eu fui vocacionado a fazer, eu começo a encontrar a plenitude no contentamento. O que é se contentar? Contentar é tenho tudo que eu preciso e o que eu não tenho eu não preciso. Ponto. Uhum. E aí entra a questão de a gente não ser conformado, ser contente. Enquanto tem uma teologia da miserabilidade sendo pregada, tem do outro lado a teologia da hipervalorização do dinheiro, né? A barganha. A gente anda numa linha tênue, bamba, né? Que diz pra gente que eu tenho tudo o que eu preciso, não preciso de mais do que eu tenho hoje, porém eu não me conformo com o que tenho. São coisas diferentes, tá entendendo? Contentamento é isso. É olhar para tudo que Deus me deu e falar, Deus, muito obrigado por isso. Mas é olhar para tudo que eu quero ainda e falar, eu posso fazer mais, entendeu? Então isso traz pra gente, querendo ou não, respondendo o que você perguntou, eu acredito que é um exercício. Exercer a vocação e ser pleno é um exercício de contentamento. Eu preciso ser contente com aquilo que Deus me chamou para fazer. E existem pessoas que não são contentes por estarem lá nos bastidores da igreja. Existem pessoas que não são contentes por estarem abrindo uma porta, por estar aqui servindo uma água. Tá entendendo? Uhum. José ficou contente no calabouço, ó. E eu gosto de uma frase, né? Que a gente fala assim, histórias inspiram. Só que não é, na minha concepção, não é questão de eu ouvir a história que você conquistou, você conseguiu
e por causa disso eu vou correr atrás, vou trilhar o mesmo caminho que você e conquistar. Eu, quando ouço isso, histórias inspiram, é no sentido de alguém chegar e me contar a história dela que eu pude agregar. E aí aquele senso de salvação. Um exemplo, eu me vi numa situação de um trabalho que não era muito confortável para mim trabalhar lá, porque eu achava que eu não estava fazendo sentido para mim. Só que toda vez que eu terminava um atendimento, as pessoas falavam assim, cara, pô, salvou minha vida. Cara, tu me explicou um negócio É que eu um não... detalhe, né? Entendeu? Então, assim, isso me fazia ficar contente, apesar de estar sentindo que não era o suficiente, mas me fazia ficar contente porque até aqui eu consigo fazer, Tá dar cumprindo a tua sentido. missão. É a história de José que você falou aí. Que a chave da cadeira entregue na mão dele como prisioneiro. Cara, e que sentido, que organização que o cara colocou ali naquele lugar, Exatamente. que, mano, Vocacional. todo Tanto mundo saía, voltava e ele fechava as cadeias e é tudo aquela bem? parada, o cara já era governador antes de ser É governador. isso aí. Entendeu? É isso aí. Por isso que eu falo que a vocação, o descoberta da vocação começa no contentamento. Porque é aquela. Parece boba, né? Esse versículo ser fiel no pouco, né? E no muito te colocarei, vamos botar assim, né? Parafraseando. É exatamente isso. Eu tenho que começar a exercer minha vocação pelo início, pô. Nas coisas simples, nos Óbvio. detalhes. Que eu digo sempre isso: quem não serve, não serve pra nada. Ponto. Eu preciso servir. E aí que tá, entra o ponto aqui mais importante da vocação. Essa é a vocação universal. Se eu falar, servir. Eis a questão. Se você quer descobrir sua vocação, tá, ó, você que tá olhando aí, quer descobrir tua vocação, começa a servir. Se você começar a correr atrás da corrida dos ratos, pagar boleto, comprar carro, trocar de casa, né, ter uma roupa melhor, você vai ficar perdido, vai ter uma crise que vai te levar à depressão, ansiedade, como eu parei nesse estágio. E aí, quando você começa, a tua vida começa a ter sentido vocacional quando você começa a servir as pessoas. Quando você começa a lavar os pés, né, das pessoas, você começa a entender, caraca. E é nessa descoberta que as portas começam a se abrir. Porque, como você disse bem, no início você fazia uma coisa que parecia ser desconfortável, mas a transformação do próximo fazia você continuar. Então Isso você aí. vê que Deus nos chama para isso. Uhum. Deus não nos chama da vocação para fazer desfrute dela. Essa é a parte mais, para mim, gloriosa disso. Uhum. Deus me chamou para uma vocação que são os outros que vão desfrutar, não eu. Aí sabe, esse é o jogo. Eu desfruto daquilo que você foi vocacionado e você desfruta daquilo que eu fui vocacionado. Uhum. Porque você resolve um problema que eu não sei resolver. Isso. E eu resolvo um problema que você não sabe. E a rede social, né, tá muito cheia, né, de gente querendo fazer coisas que ele não foi vocacionado a fazer. O que mais tem? Hoje tem guru para tudo, né? E aí você percebe na fala da pessoa, no trato da pessoa, no agir da pessoa, a verdade que a pessoa transmite, que ela realmente é vocacionada àquilo. E aí não tem jeito. O sucesso É inevitável. é É inevitável. inevitável. Porque nada é mais forte que um homem As cumprindo pessoas seu são, chamado. eu acho que a pessoa, hoje as pessoas acessam a internet, apesar de verem muita besteira, né? Mas as pessoas querem verdade. Sim, elas esperam E isso. se você vender, produzir, não vou nem dizer vender, né? Que vender é o final, mas se você produzir dentro do que você é vocacionado, você vai ser encontrado. Sim. Hoje não tem mais aquele Davi que fica no pasto. Porque o Davi no pasto pega a sua harpa, pega um celular, bota no modo selfie e grava um Perfeito. canto, grava um cantozinho lá que ele fez para as ovelhas dele e já era, estoura, explode, não tem jeito. Perfeito. Eu vejo digital, você tocou nesse assunto, né? Eu vejo digital hoje como uma das maiores ferramentas para missões no mundo. Eu acho que missões, as pessoas acharam outra coisa que, né? Esse daria outro podcast, né? Uma vez o meu pai chegou para mim e falou, meu filho, no período que eu comecei a empreender, ele falou assim, meu filho, eu tô muito triste. Por quê? Porque eu sinto falta daquele garoto que rodava o Brasil todo fazendo missões. Que é pra junta missionária, que é pra não sei o quê.
Você fala, pai, se eu gostava de ver eu sem dinheiro, no quarto, desempregado, precisando de dinheiro da igreja para poder viajar, para poder cumprir a vocação, inclusive, o chamado, né? Porque aí que tá, nós fomos chamados para pregar o evangelho, né? E eu, com essa cabeça totalmente desnorteada, quando encontrei o norte, meu pai chegou e jogou assim na minha cara, né? E aí eu fiquei pensativo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Como é que eu vou cumprir isso? E eu lembro que no ano passado, quando eu fiz um evento, e esse evento lotou, deu mais de 500 pessoas aqui no hotel, eu lembro do meu pai com os olhos cheios de lágrimas, e eu vendo, assim, eu passava pelo evento, eu via gente orando num canto. O evento tinha acabado 1h da manhã, no auditório ainda tinha gente orando de mão dada, mano. E teve conversões, eu não sei em quantas, mas teve, né? O que eu lembro e vi pessoas orando ali, falando que queria Jesus, eu lembro de umas 4, 5 pessoas. Um evento de empreendedorismo, lembrando disso, não foi um evento, né, comum. E aí eu lembro que meu pai me abraçou chorando e falou assim, hoje eu entendo o que você faz. E aí aquilo virou uma chave na minha cabeça, eu entendi que a missão é cumprida dentro da vocação. É isso. E aí a missiologia, né, a forma melhor de cumprir essa missiologia é com os recursos que Deus te dá. Amém. Então, eu acredito que Deus nos deu recursos para, com o trabalho, usar o trabalho como veículo para pregar o evangelho. Quando você está atendendo alguém com toda a mordomia, porque o princípio de mordomia também é cristão, quando você está atendendo alguém com toda a mordomia, com todo cuidado, com toda atenção e carinho, você está sendo um tipo de Cristo ali. Então, tratando-se do digital, eu creio hoje que uma das ferramentas mais poderosas que Deus me deu, e deu para nós, para você, para todo mundo que está assistindo, é o digital. Nunca foi tão acessível para gente. Pegar, abrir uma câmera plena 1h da manhã e falar seja lá para quem, ó, não tira a sua vida não. Jesus te ama. É isso. Tá entendendo? Tem uma, para concluir, tem uma menina que ela já foi minha cliente, inclusive. Ela trabalha com pornografia. Olha que doido ela. Trabalha uma mulher, uma menina nova, deve ter menos de 30 anos ela trabalha ensinando as pessoas a pararem, quebrando o vício da pornografia. E ela faz essa live até hoje, acho que eu já contei até pra minha equipe sobre isso. Olha a estratégia dessa mulher. Ela abre a live 1h59 da madrugada e o nome da live é SOS. Quando ela abre a live, ela começa essa live orando e falando assim, você não vai cair hoje. Que sinistro, né, Que é a cara? hora que a galera tá... Entendeu? É a hora que o cara sem energia, o cara viciado, o cara que já perdeu o casamento, o cara que já perdeu a esperança, o cara que tá desempregado, essa é a hora que ele tá lá, engolindo o vício dele. Aí de repente ele entra no Instagram e tem uma live acontecendo. Aí ele vê uma mulher que é sugestivo, né? Ou a mulher vê lá a live acontecendo. Clica essa mulher falando, ó, para com isso. A gente vai continuar aqui, ó, todo dia junto. E eu aquilo ali, eu falei, cara, que é isso? Eu falei, botei a mão na cabeça e falei, por que tem gente ainda que dá desculpa pra não cumprir a sua vocação ou atender o seu chamado? Numa terra que tá aí, ó, fértil pra gente fazer tudo, cara. Sim. É só você ter uma ideia. E aí você fala assim, eu preciso de recurso. Você já tem um celular na mão, cara. Você já tem a internet aí. Então tem todo o recurso que a gente precisa para, de alguma maneira, mesmo que não seja fazer tudo, mas começar a cumprir isso. Então o que eu creio hoje? Eu creio que fazer um ser humano, né, um indivíduo, se entender em Deus e descobrir que seu chamado pode ser uma coisa que ele pode usar no digital para transformar a vida das pessoas, virou a paixão da minha vida, entendeu? Então deixa aí uma sugestão aí pra galera sobre como, eu sei que não vai ser amplo, né, mas tentar resumir aí, como que a galera descobre a vocação, inicia um negócio alinhado à vocação e utiliza a rede social de forma autêntica. Você deu um checklist, né? Desafio. Tá, vamos lá, vamos fazer a engenharia reversa. É isso? É Como isso. a pessoa usa a vocação. Descobre a vocação, usa a vocação para criar um negócio e usar a rede social de forma autêntica e eficaz para trabalhar nesse negócio. Beleza, vamos fazer engenharia reversa. Eu começaria pela internet. Eu começaria já indo pro digital, fazer alguma coisa. Faz qualquer coisa. Cria um grupo no WhatsApp, bota uma galera lá e tenta resolver o problema. Eu sempre digo que há 3 maneiras de você descobrir sua vocação, tá?
E aí, como é que eu descubro a minha vocação pela internet? Vou dar 3 maneiras aqui, você anota. Primeira maneira é a maneira, o que que eu amo fazer? Nenhum amor é involuntário. Ele é fruto de alguma paixão, ele é fruto de alguma coisa que surgiu. Provavelmente Deus coloca lá. Quando falo de amor, provavelmente Deus colocou lá. Então, o que que você ama fazer? O que que você mais ama fazer hoje? Se relacionar com pessoas, cuidar de pessoas? Então, beleza. Segunda coisa, o que que você mais estudou para fazer? O que que você mais estuda hoje, tu é qualificado tecnicamente para fazer? Terceiro, e aí vem a questão que mais forte de todas. O que que mais as pessoas te pedem para resolver e que você resolve bem? Uhum. Deu aquele problema, eu vou chamar o John, vou chamar o Charles, entendeu? Quando você unir esses três for a mesma resposta, você vai conseguir começar a vislumbrar a tua vocação. Legal. E aí, como você faz isso? Descobriu a resposta para os três, o que que você vai fazer? Começa na internet. Por isso eu falei que é engenharia reversa. Uhum. Você não vai descobrir para começar, você vai começar para descobrir. Uhum. Porque à medida que você for apresentando essa solução na internet, num grupo de WhatsApp, eu falo grupo de WhatsApp porque é o que não precisa de recurso. Se hoje você pegar dentro do seu próprio ecossistema, na sua rede social, qualquer lugar, cria um link, bota lá na tua bio e fala, gente, eu vou fazer um desafio, vou fazer um grupo aqui para ajudar pessoas a costurarem, para ajudar mulheres a serem melhores de relacionamento. Não importa se é psicóloga, nutri, o que que você é, não importa. Começa mobilizando, tá? Para eu começar a descobrir isso, eu preciso mobilizar. Mobilizar é movimentar pessoas, né? Trazer pessoas para perto, chamar as pessoas para ação comigo. E existe uma coisa que a gente pode fazer para descobrir se isso está dando certo, é testando a nossa solução nessas pessoas. Por isso que eu falei que o princípio de tudo é servir. Quando eu servir nessa terra de um montão de gente que quer ser especial, em terra de gente que quer ser especial, quem está sendo útil é rei. Eita. Entendeu? Então, aprenda a ser útil. Começa sendo útil, descubra essas 3 maneiras, essas 3 respostas aqui, o que eu amo fazer, o que eu estudei para fazer e o que mais as pessoas me pedem para fazer. Mobiliza isso na internet, entrega essa solução, testa. Quando você vê as pessoas se transformando, você diz para mim se isso fez sentido para você ou não. Uau. É isso aí. A gente tá chegando ao fim aí do nosso Show. Muito episódio. Foi muito bom. Faltou horas, né? de É um papo, conversa, né? um papo. A gente ficou Extenso. aqui só um pouquinho sobre vocação, mas ainda tem muita coisa ainda pra gente explorar. Fica aí o convite já para você voltar uma outra vez pra gente Muito falar bom. um pouquinho sobre um outro tema, sobre um outro assunto, ou então discorrer mais um pouquinho nesse assunto. Deixa aí suas redes sociais, o pessoal vai te encontrar. Show. Vocês podem me encontrar no @charlesproencaff. Vou repetir, @charlesproencaff. Tá? Nas redes sociais hoje eu tô com esse ID e a gente tem um canal no YouTube também, que ele tá parado, mas eu pretendo voltar logo logo com ele, conteúdo de empreendedorismo cristão também e vocacional, né? Que é o canal Buzin Chef, tá? Que você pode botar Charles Proenca lá no YouTube, Proença, que vai aparecer meu canal lá. Tem alguns vídeos lá bem antigos, você vai me ver com a cara diferente, né? Que a gente muda. Mas eu espero que eu possa te ajudar, que os conteúdos já possam despertar alguma coisa em vocês lá. Muito obrigado, tá, John? Muito Charles, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiu aqui teve a sua vida mudada, um destino sinalizado. Eu tenho consumido muito o que você tem produzido em questão de conteúdo, tem se derramado sobre a vida das pessoas, tem abençoado as pessoas. Não tem preço que Não pague, tem. mas tem um valor imenso. Tenho certeza que você já está ocupando um espaço muito grande no meu coração. E Gratidão, o que eu mano. puder fazer para poder te servir em qualquer área, tenho certeza que vai ser muito gratificante para mim estar próximo de você e te servindo, te abençoando. E é isso aí, muito obrigado. E Esse momento de rasgação de seda é sempre de bom, né? rasgação de seda. Dá vontade de falar também algumas coisas, mas o programa é teu, eu tô muito feliz de participar, eu só tenho a agradecer mesmo. Para mim foi uma honra estar aqui falando contigo. Quando você falou, você viu que eu não titubeei, foi na hora. E eu espero sim mais vezes estar aqui te ajudando e contribuindo, tá bom, meu amigo? Obrigadão. Tamo junto. Beijo no coração, fique com Deus Valeu, galera. e tchau, tchau.